Deus abençoe, que o Espírito Santo esteja sempre presente na vida de vocês. E vamos para o vídeo, sem muita conversa. Vamos para o vídeo. E o nosso vídeo é... Peraí. A paz do Senhor, que Deus abençoe, que esteja presente na vida de vocês, hoje e sempre. Vamos para a nossa palavra de hoje, que é no livro de Apocalipse 2, versículo 1. Jesus, ele fala para João escrever a primeira carta e enviar essa carta para a igreja de Efésio. A igreja de Efésio, segundo o que está na palavra de Deus, Efésio é uma cidade que fica localizada na Turquia, na Ásia. E Jesus já estava no céu quando ele levou João até lá, e ele fala para João: escreve uma carta e entrega na igreja de Efésio. E fala naquela igreja, aquele que vai receber a carta, que é o anjo do Senhor que vai receber a carta. E esse anjo, ele é um dos apóstolos de Deus, um discípulo do Senhor. E Jesus chama ele o anjo, porque ele está lá, mas ele é um anjo. E Jesus, ele fala, e você entrega essa carta a esse anjo dessa igreja de Efésio. E João escrevia tudo o que Jesus falava naquela carta. E Jesus começou a explicar o que João era para escrever naquela carta. E João fazendo exatamente como Jesus estava mandando ele escrever. E ele disse: escreve e diz que sou eu que estou mandando essa carta. Aquele que tem as 7 estrelas na mão. E essas 7 estrelas que Jesus fala que está na mão dele, são os 7 anjos da igreja, das 7 igrejas. Porque a Bíblia fala que tem 7 igrejas. E essas 7 igrejas, em cada uma delas tinha um anjo, que seria os 7 anjos. E seria essas 7 estrelas que Jesus falava que estava na mão dele. Essas 7 estrelas representam os 7 anjos das 7 igrejas que estão na Ásia. E Jesus, ele falava: fala que foi eu que mandei, fala que foi eu que enviei essa carta para o anjo da igreja de Efésio. E João, ele fazia exatamente como o Senhor Jesus mandava. E ele escrevia a carta para mandar, para levar até o anjo da igreja de Efésio. E assim foi. E Jesus falava que ele sabia do sofrimento daquele anjo naquela igreja. Ele sabia do trabalho daquele anjo. Ele conhecia todas as coisas, ele conhecia tudo que aquele anjo estava passando. E nessa carta Jesus, ele fala isso: eu conheço as tuas obras, eu sei a tua paciência, eu sei tudo o que está acontecendo com você. Jesus, ele fala isso. E Jesus, ele fala: mas também tenho visto que tem pessoas aí que se diz meu, mas não é. Então Jesus, ele fala sobre isso, que tinha gente na igreja se colocando lá como cristão, como um apóstolo, como homem de Deus, e Jesus disse: mas eles não são. Se diz judeus, mas não são. Então são pessoas que entravam na igreja, se convertia, até se batizava, mas não era pessoa de Cristo, não estava ali para fazer a vontade de Deus, tá entendendo? Aquelas pessoas estavam ali, eram do mal,
estavam disfarçados, querendo só plantar a semente do maligno dentro da igreja. E como plantou. Mas Jesus, ele fala, escreve tudo isso, João, não esquece de nada. E ele fala, conheço a sua paciência e conheço a sua pobreza, e sobre ti não vem mal algum. Ele falou isso. E Deus também, ele fala que pôs aquele anjo à prova. Viu? Pôs aquele anjo à prova. Por quê? A Bíblia diz que Deus só coloca a prova naqueles que têm capacidade. Porque como Deus vai provar uma pessoa? Vai lhe colocar a prova. Se a pessoa já é caído, se a pessoa já está no chão, vai provar o que mais? Mas o anjo sim, o anjo era forte. O anjo tinha conhecimento. Então Deus colocou ele à prova. Mas fazendo o quê? Colocando ele no meio, dentro dessa igreja, tirou ele do céu, do lado dos outros anjos, do lado de Deus, e colocou ele na terra, dentro de uma igreja, cheio de pessoas com pensamentos diversos e mais. Tinha os anjos do mal, que tinham caído, que foi lançado para baixo, que era deles que Deus falava, que Jesus Cristo falava, que tinha dentro das igrejas aqueles que se dizia dele, mas não era. Aqueles que se dizia judeus, mas não era. Então, quando Jesus falava na carta, Jesus estava falando desses anjos caídos, que estavam na terra disfarçados de homem de Deus, mas não era. E essa primeira carta, que é no livro de Apocalipse 2, versículo 1, que é a primeira carta que foi escrita para ser entregue ao anjo da igreja de Efésio, Jesus, ele explica, ele fala para o anjo dele, nessa carta, que essa carta foi escrita para o anjo da igreja de Efésio. Essa carta automaticamente ela tinha que chegar na mão do anjo, porque era escrito para ele. Mas Jesus também fala no final que quem tiver ouvido, que ouça. E se quiser obedecer, que obedeça, que faça igual ao anjo. Mas quem era capacitado para receber essa carta e ensinar as pessoas o caminho de Deus, era aqueles anjos. E João fez exatamente como Deus ordenava a ele, escrevia tudo. E ele disse, eu sei, aqui ele fala, e Deus disse assim, que eles se livrava das mentiras. Porque aqueles falsos profetas que estavam dentro das igrejas, aqueles homens, aquelas pessoas que chegavam dentro da igreja se passando por homens de Deus, judeus, profetas, homens de Deus, e entravam nas igrejas e ficavam, e se convertia e ainda se batizava, afirmando ser de Deus. Mas Deus disse, mas não é, porque neles só encontra mentiras, porque eles eram mentirosos, porque eles eram inventadores de coisas que não estavam na palavra de Deus. E Deus, aquela carta que Jesus escrevia, mandava João escrever para entregar na igreja de Efésio, falava sobre esses falsos profetas, que eram os anjos caídos, os anjos que foram jogados para baixo, que estavam dentro da igreja, fazendo com que as pessoas da igreja se corrompessem, porque eles mentiam, desviando as pessoas da verdade. A missão deles era desviar as pessoas de Deus
da verdade. E Jesus Cristo se preocupou com isso e mandou imediatamente uma carta para o anjo: cuidado, abra seu olho, porque tem coisa ruim dentro da igreja. E Jesus fala nessa carta mais que aquele anjo sofreu, mas tem paciência, trabalha pelo nome de Jesus e não se cansaste. Quer dizer, aquele anjo estava ali, sofria pra caramba, porque ele sofria, porque ele era perseguido. Todos os dias ele era perseguido, porque o inimigo de Jesus Cristo estava na terra. E ele perseguia aquele que falasse o nome de Jesus, aquele que ensinasse a palavra de Cristo, aquele que qualquer coisa sobre Jesus Cristo. Era morto, era crucificado, porque a palavra não podia chegar nas pessoas, porque ele queria o quê? Que as pessoas não ouvissem, para que não acreditassem, para que não seguisse Jesus Cristo. Porque o mal veio para matar, roubar e destruir, e tudo que ele queria era o quê? A destruição, principalmente do povo, né? Porque o diabo já está perdido. Quando ele foi lançado do céu para baixo, ele não tem mais nada a perder. Então ele está naquela situação, ou é tudo ou nada, porque ele já não tem nada, entendeu? Então qualquer coisa ele está arriscando tudo, porque ele não tem nada, tá entendendo? É nisso. Então Jesus falava para aquele anjo, ele dava um ânimo a ele na carta: mas eu sei que tu é bom, eu sei que tu está fazendo um bom trabalho, eu sei que aonde tu tá não é fácil, eu sei que é complicado. Era isso que Jesus estava falando na carta para aquele anjo. Eu sei que é difícil, eu sei o quanto você está lutando, o quanto você está sacrificando sua vida aí, mas resista, seja forte, entendeu? Porque não vai ser para a vida toda, vai ser vai chegar um momento, vai acabar, você vai voltar para o céu. Então Jesus estava animando um pouco ele, né, dando um pouco de esperança e lembrando a ele: mas não esqueça quem você é, não esqueça porque você está aí, não esqueça porque eu mandei você. E cuidado com o que está aí dentro da igreja. Cuidado com aqueles que entram dizendo que é meu e não é. Dizendo que é judeus e não são. Foi isso que Jesus estava falando para aquele anjo. Então você tenha muito cuidado. Cuidado para não dar ouvido ao mentiroso. Aquele que mente em nome de Cristo. Ele ainda mente no nome de Jesus, dizendo que é de Cristo. Olha a cara de pau que Satanás tem. Mas, e no 4, Jesus fala na carta: mas eu tenho uma coisa contra ti. Tu deixou a tua primeira caridade. Jesus estava falando daquele anjo: tu não está fazendo as coisas assim. Tu não está mais sendo tão bom quanto quando você chegou. Quando você chegou, tu era melhor. Mas aos pouquinhos, aquele anjo estava se contaminando com as coisas da terra, com as pessoas que estavam ali na igreja convivendo com ele. Porque ele botou para dentro da igreja, aceitou ali dentro os falsos que não era de Deus e fingia que era. E com certeza que eles davam aquelas opinião deles, né? Não, fulano, não é assim, é assim. Não, fulano, dá para fazer um jeitinho aí e fazer diferente. Deus não vai se incomodar, não. Vamos fazer desse jeitinho aqui. Ia desviando a palavra de Deus, sabe como é? Ia desviando, distorcendo a verdade. E o anjo, tá bom, eu sei que não é certo, Deus não vai gostar, mas
deixa assim mesmo, por enquanto. Então Deus fala ao anjo, cuidado, cuidado, porque tu deixou a tua primeira caridade. Quer dizer, tu não está tão bom agora aí na terra como antes. Quando tu saiu daqui, tu era melhor. Então, abra o seu olho, tenha cuidado para você não cair. Era isso que Deus estava avisando aquele anjo, porque senão você vai cair. Porque ele estava aos pouquinhos dando ouvido às amizades, às pessoas que estavam entrando na igreja. E essas pessoas que a Bíblia fala aqui, não era qualquer pessoa. Era os anjos caídos que também estavam na terra, disfarçados de homem, de carne e osso. E eles entraram dentro da igreja, se batizaram e ajudava na palavra de Deus, ajudava a ensinar a palavra de Deus. Se converteram a Jesus. Falsos profetas. Jesus chamou falsos profetas. Mas Jesus não estava falando das pessoas comuns. Jesus estava falando justamente daquele mal. Da igreja vizinha, que Jesus chamou igreja de Satanás. E aquelas pessoas ali disfarçadamente iam lá para desviar a palavra de Deus, para mentir com o nome de Jesus Cristo e fazer as pessoas não acreditar na verdade. E as pessoas ficavam, sabe, não fazendo o que era para fazer da parte de Deus, o que era ensinar, o que o anjo ensinava de verdade, porque a palavra começou a ser distorcida, a ser assim, roubada. A verdade começou a ser roubada e colocada no lugar a palavra do engano, da mentira, a falsidade foi entrando dentro das igrejas. Então Jesus Cristo estava falando para aquele anjo isso, tenha cuidado. Você tenha cuidado, porque eu não estou gostando não. Você deixou a sua primeira caridade, você deixou o seu primeiro amor, você está caindo aos pouquinhos. Jesus fala a ele, lembre-te de onde tu caiu, para que você se arrependa e volte a praticar as suas primeiras obras. Então Jesus fala a ele assim, olhe aonde você errou. Examine você mesmo. Veja o que foi que você fez de errado, aonde você está errando, e conserte os seus erros. Porque senão eu vou vir sobre ti. E Jesus disse o quê? E vou te castigar. E o anjo ia terminar se perdendo como os outros. Porque o anjo, aos pouquinhos, que aquele anjo nada mais, nada menos era do que um discípulo, um apóstolo do Senhor. Ele era um apóstolo, mas nos olhos de Deus, Deus sabia que não era um simples homem que estava ali, que ele não deixou um humano normal para cuidar daquela obra, mas ele deixou um especial. Ele era um anjo, um escolhido para aquela obra. E mesmo assim, os outros anjos do mal que estavam na terra, que tinham caído, que foram expulsos do céu, que estavam ali também transformados em homem, eles faziam a obra deles também, né? Que é distorcer a verdade de Deus, trazer as pessoas do bem para o mal. Eles iam para a igreja tentar a vida daquele anjo e distorcer a verdade. E o anjo aos pouquinhos ia cedendo aos caprichos dos mentirosos. Então Jesus Cristo manda que ele corrija-se os erros dele, veja onde ele caiu
para que ele possa mudar, para que ele possa se corrigir. Porque senão não ia dar certo quando Deus chegasse, ia também deixar aquele anjo se perder, jogar para fora. Não aceitar de volta no céu, tá entendendo? É isso que Jesus Cristo estava falando. Fica com Deus, que Deus abençoe. E não desista. Não desista da sua felicidade, não desista da sua vida, porque só depende de você. Não fique esperando que Jesus Cristo venha e faça aquilo que você pode fazer. Até porque Jesus Cristo já fez tudo. Jesus Cristo já subiu numa cruz, já carregou a cruz na rua, foi espancado pelos guardas, foi cuspido. Jesus Cristo já fez tudo aquilo. Carregou o nosso pecado. Jesus Cristo foi julgado e condenado sendo inocente. Mas ele comprava a nossa liberdade que nós temos hoje. Jesus Cristo nos salvava das garras de Satanás, para que Satanás hoje não tivesse nenhum poder sobre nós. E ele hoje, o mal hoje, não tem poder nenhum sobre nós. Porque a última palavra é nossa. Porque o inimigo vai chegar na sua vida e ele vai lhe pedir para que você faça. Ele vai chegar na sua vida como ele fez com Jesus. Ele vai fazer assim: Jesus, lança daqui embaixo que os teus anjos aparam. Jesus, faz o pão e come. E Jesus disse: não vou, não quero e não vou. Porque não vou te obedecer, Satanás. Porque não quero fazer nada que eu não. Está entendendo? Então, você é quem vai dizer não ou sim. É com a sua permissão. As coisas vão acontecer com a sua permissão. Se você disser não, em nome de Jesus, eu não aceito, acabou. Satanás tem que ir embora, tem que sair. Porque ele não pode fazer a força, ele não pode obrigar a você. Mas ele pode lhe tentar. Então, fica com Deus e se cuida. Não permita que o mal entre na sua vida. Quando você sentir que é coisa ruim, afaste disso. Afaste do mal. Foi assim que Jesus disse: afaste-se do mal. E vá embora, sai fora, certo? Fica com Deus.